Eu tenho alguns livros, e quem me conhece já um pouco sabe que eu gosto muito de C.S. Lewis. Talvez seja um dos meus escritores preferidos. O meu teólogo preferido é Agostinho. Então eu já li livro do Lewis, as Crônicas de Nárnia, o filme. Eu sou apaixonado pelo filme. O meu livro eu acabei dando para alguém. Eu tenho essa mania besta de estar dando meus livros para o povo. Ainda desse eu conversando com uma adolescente aqui na igreja, a gente atendendo ela aqui, conversando aqui à tarde. Quando terminou, estava com o livro lá. Toma esse livro para você ler. Eu vou parar com esses negócios aí. Obrigado, viu? Não gostei da camisa não, mas tudo bem. E eu queria pensar com vocês sobre a seguinte frase, o seguinte tema: somos peregrinos. Inclusive eu tenho 2 livros desse O Peregrino, do John Bunyan. O apóstolo Pedro, ele compreende que a mensagem, aquilo que pregamos, aquilo que falamos, a mensagem e a vida precisam estar alinhadas. A mensagem e a nossa vida precisam estar alinhadas. Que a forma como eu levo a minha vida e aquilo que eu falo são 2 lados da mesma moeda. E isso convencerá as pessoas que a misericórdia e o amor de Deus são reais e servirão de um poderoso testemunho para aqueles que não creem em Jesus. A minha mensagem e a minha vida, esse alinhamento vai servir como um poderoso testemunho da misericórdia, do amor de Deus para aqueles que não creem em Jesus. E os cristãos naquela época, eles viviam em tempos difíceis. Não era incomum, por exemplo, a calúnia, a difamação, o roubo de bens, a perseguição. Parece que estão vivendo no Brasil naquela época. Pedro, ele convida os cristãos para uma conversa amorosa. E você pode abrir aí a sua Bíblia ou ligar o seu celular. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Eu não sei se a Duda já colocou aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Ele convida os cristãos para uma conversa amorosa, a fim de dar àqueles cristãos orientação sobre o seu comportamento e a sua responsabilidade perante todos. E Pedro vai dizer assim: amados, está aqui no telão, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que vocês são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro chama os cristãos de amados. Ele começa a conversa com os cristãos chamando-os de amados, porque eu e você precisamos entender isso. Nós somos amados por Deus. Somos amados por Deus, somos alvo do amor incondicional de Deus. Fomos chamados das trevas para a luz. Fomos chamados do pecado para a santidade. O amor de Deus é incondicional. E só estamos aqui por causa desse grande e maravilhoso amor de Jesus, que foi derramado na cruz sobre as nossas vidas. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: nada podemos fazer para Deus nos amar menos ou para Deus nos amar mais. Nada podemos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. E o reverendo, ele continua dizendo: a causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Deus nos ama e ponto final, acabou-se. Somos amados por Ele. Seu amor por nós é incondicional, é insuperável. Então Pedro começa a conversa dizendo: amados, você sabia que você é amado por Jesus?
Você sabia que ninguém vai te amar como Jesus te ama? Você é alvo do amor de Jesus. E você só pode amá-lo de volta porque Ele te amou primeiro. E Pedro continua o texto dizendo: eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Olha só. Eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Pedro, ele conforta com muito amor e seriedade, ao lembrar que, embora estivessem os cristãos sujeitos a enfrentar lutas e provações injustas, Pedro está dizendo para aqueles cristãos que aqui não é o seu país definitivo. Pedro está dizendo que há um novo céu, há uma nova terra. Por isso vocês são peregrinos e estrangeiros. A verdadeira pátria ainda não se manifestou. O nosso verdadeiro lar não é esse, mas algo que está por vir. Como declarou Howard Hendricks, ele disse o seguinte: a maioria das pessoas pensa que está na terra dos viventes. A maioria das pessoas pensa que está na terra dos viventes, em direção à terra dos mortos. Mas a verdade é que estamos na terra dos mortos, indo em direção à terra dos viventes. Somos peregrinos, somos estrangeiros, estamos vivendo na terra dos mortos, mas estamos indo em direção à terra dos viventes. Você está indo em direção à terra dos viventes, amém? A nossa casa está no céu. Precisamos refletir sobre o nosso verdadeiro lar. Somos viajantes, estamos de passagem neste mundo. E se em algum momento você se sentiu estranho nesse mundo, parabéns. Se em algum momento da sua existência aqui você se sentiu um estranho nesse mundo, parabéns, porque você entendeu a mensagem de Jesus. Você é peregrino, você é estranho, você é estrangeiro, você está de passagem. Aqui não é o seu lar, aqui não é a sua casa, há um céu nos aguardando. Porque de fato somos estranhos nesse mundo, vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Eu não sei se você já conheceu alguém que em algum dia já foi morar em um outro país diferente, ou nos Estados Unidos, no Canadá, e morou durante muitos anos naquele país, e lá ele se sentiu sempre muito estranho naquele lugar. Embora trabalhasse lá, embora tivesse sido legalizado naquele lugar como um residente daquele lugar, ele sempre se sentiu um estranho, um pouco estranho, porque ele não pertence àquele lugar, porque ele não pertence àquela língua. E é um pouco disso que Pedro está comparando aqui. Somos estrangeiros nesse lugar, nós somos estranhos aqui, nós somos de outro lugar, não pertencemos de fato a esse mundo. E é como disse C.S. Lewis certa vez. Olha o que C.S. Lewis disse. Ele disse: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. Olha o que ele está dizendo. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. E ele continua dizendo, C.S. Lewis: a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Fomos feitos para outro mundo. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Então, querido, querida, se você tem tentado procurar satisfazer os seus desejos aqui nesse mundo, e você não tem encontrado, isso significa que você não pertence a esse lugar. A satisfação completa está em Jesus e no reino dos céus. Mas voltemos para o texto, porque eu quero ser bem objetivo.
Pedro ele vai dizer: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Aí ele vai dizer agora: a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro também exorta aqui, na continuação do texto, aos cristãos a desenvolverem um estilo de vida irrepreensível. Ele começa chamando de amados, somos alvos do amor de Deus. Ele diz que somos peregrinos e estrangeiros, e agora ele está aqui exortando os cristãos para que os cristãos desenvolvam um estilo de vida irrepreensível. Porque se os cristãos dessem mau exemplo, iria fortalecer o argumento de seus perseguidores, que era tão forte naquela época. A gente precisa observar que a batalha contra o pecado, ela é travada na alma. Existe uma guerra. Pedro faz uma comparação aqui a uma luta intensa. O apóstolo Paulo vai dizer que existe uma luta entre a carne e o espírito, guerreando o tempo todo. Há uma luta intensa. E se você puder ganhar a guerra contra o pecado em seus pensamentos, você vai ganhar também em seu comportamento e em suas atitudes. Porque todo pecado começa na mente, começa lá, mas deve também ser derrotado lá. Alguém já disse que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir que um pensamento venha, mas você pode impedir que esse pensamento se torne em uma ação, em um comportamento. Tudo começa na mente, e a gente precisa aprender a levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Porque o pecado sempre começa com pequenas concessões. O pecado começa com pequenas concessões, uma mentirinha, uma desobediênciazinha, uma bitoquinha, um golinho, um traguinho, um cheirinho. São pequenas concessões. Começa assim. O que Pedro está nos dizendo é que nossa verdadeira batalha não é contra as pessoas ao nosso redor, mas contra as nossas paixões, contra as paixões que há dentro de nós. E o grande pregador americano Moody, ele disse o seguinte: olha o que Moody disse: eu tenho mais problemas com Moody do que com qualquer. Eu tenho mais problemas com Moody do que com qualquer outro homem que eu conheço. Essa frase de Moody nos faz pensar e refletir, porque eu tenho mais problema com o Alex do que com qualquer outra pessoa que eu conheça. O que Moody está dizendo assim: eu tenho mais problema comigo do que com qualquer outra pessoa que eu conheça. O meu maior desafio, talvez, as questões mais complicadas da minha vida, seja comigo mesmo. O problema está em mim mesmo. Então, quando a gente cede aos desejos da carne, a gente começa a viver como os que não amam a Deus. Quando a gente cede aos desejos da carne, a gente começa a viver como os que estão perdidos ao seu redor, e acaba se tornando uma testemunha ineficaz. E não se engane, andar com Deus há anos não elimina a necessidade de fazer guerra contra o nosso pecado. Precisamos fazer guerra contra os nossos pecados. Precisamos fazer guerra contra as paixões que há dentro de nós. A verdade é que enquanto estivermos nesse corpo, enquanto a gente estiver nesse mundo, temos que permanecer em alerta, vigilantes. Permaneça alerta, permaneça vigilante.
Porque o que corre aqui, ó, não é versículo bíblico, não é hormônio. O hormônio não se converte. Tu está namorando, cuidado. Namore sempre na frente das pessoas. Evite estar nesse agarra-agarra. Namoro espiritual, do manto, língua com língua, falando de línguas. Cuidado, permaneça alerta, vigie. Lutar contra as paixões da carne, é isso que Pedro está nos aconselhando aqui, de maneira amorosa. Ele começa dizendo como amados. Se fosse a gente, pecador, miserável, desgraça. Pedro não, olha só, amados. Olha que carinhoso, amados. Eu os advirto, como peregrinos, estrangeiros que vocês são, mantenham distância. Mantenham distância, afastem do pecado, das paixões que há dentro da alma. A nossa velha natureza, ela não é erradicada na nossa conversão. E isso não melhora quando a gente envelhece, não. A gente alcança a maturidade espiritual. Mas a nossa guerra, essa luta durará para sempre. Quando a gente estiver nesse corpo, nesse mundo, a luta será para sempre aqui nessa terra. Mas através da nossa fé salvadora em Jesus Cristo, e através do poder do Espírito Santo que habita em nós, e na palavra de Deus, nós podemos fugir dessas paixões. Então precisamos fugir, como José fez, fugiu. Perceba que a vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento. A vitória sobre as paixões carnais não é o eu enfrentar, mas é o que? Manter distância. Eu sou crente demais, sou santo demais, eu leio a palavra, eu me consagro, então eu vou ficar com a galera e vou lá naquele ambiente lá. Pedro está dizendo, mantenha distância das paixões, mantenha distância do pecado. Não é você enfrentar, é você manter distância. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho, não tem esse negócio aí, né? Mantenha distância. Mantenha distância, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E no versículo 12, Pedro continua nos ensinando, e ele diz o seguinte: procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, eles verão o seu comportamento correto, e eles darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Olha só, viver de maneira exemplar entre os que não creem, entre os não cristãos. Pedro, ele motiva os crentes a manterem um estilo de vida exemplar, mesmo diante da injustiça, a manter um estilo de vida exemplar, mesmo diante da perseguição, da calúnia. E no fim do verso 11 e em todo o verso 12, Pedro ele constrói um argumento dos opostos. De um lado, Pedro orienta os cristãos a lutarem suas paixões, que podem se expressar através da ira, da vingança, de fofoca, de orgulho e diversos outros conflitos que nós temos durante a nossa vida. Do outro lado oposto, Pedro encoraja os cristãos a viverem de maneira exemplar entre os não cristãos. Pedro compreende que eles observam os cristãos, que aqueles que não creem, eles observam os cristãos, procurando falhas em seu caráter, a fim de encontrarem desculpas para desprezarem o Evangelho. Não é assim que acontece nas redes sociais, né? Eles procuram falhas no caráter dos cristãos, da gente, para então desprezar o Evangelho. E o resultado de uma vida exemplar diante das pressões é que o testemunho cristão
se torna ainda mais poderoso quanto maior for a perseguição. E Pedro, ele acredita que há uma grande chance daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não são cristãos, se converterem ao conviverem com cristãos que são marcados por boas condutas, pessoas que são exemplos na sociedade, mesmo enfrentando severas perseguições e adversidades. Provavelmente é isso que quer dizer a expressão, quando ele continua dizendo: darão glória a Deus quando ele vier julgar o mundo. Isso significa que o correto comportamento do cristão, mesmo sob severo fogo da perseguição, afastará todo o preconceito do não cristão, conquistando esse não cristão para Jesus Cristo. No Sermão do Monte, Jesus disse a todos ali que desejavam naquele momento segui-lo, Jesus disse o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Essa é a essência do que Pedro trata nessa passagem. Os destinatários do apóstolo Pedro precisavam de motivação, precisavam de orientação para perseverar no evangelismo, mesmo em meio às mais intensas provações. Dá para você perceber como essa mensagem de Pedro ela é atual, como a Bíblia ela é atual e ela continua falando aos nossos dias. O mundo deve olhar para a vida do cristão e admitir, mesmo que esse mundo não aceite a Cristo, mesmo que esse mundo não aceite a Bíblia, esse mundo deve olhar para a vida do cristão e admitir que somos pessoas diferentes. O profeta vai dizer que tem que haver uma diferença entre aquele que não serve e aquele que serve. Nós somos de fato estrangeiros, somos peregrinos nesse mundo. Existe um contraste real e o mundo precisa enxergar isso. Conforme disse Simon Kishmaker, ele disse o seguinte: os cristãos estão vivendo numa vitrine. Os cristãos estão à amostra. Sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que eles professam. Você está numa vitrine, as pessoas estão observando você. Tem que haver uma diferença. Eles querem constatar se aquilo que você professa está alinhado com aquilo que você fala, com aquilo que você vive. Estamos à amostra, numa vitrine. Os não cristãos, eles veem como a gente age, como a gente reage, eles observam como a gente trata os nossos pais. Eles observam se você é que nem todo mundo, que fica, que bebe, que mente. Eles observam como você trata a sua família, como você trata os seus pais, seus familiares, se você cola na escola. Quer queiramos ou não, os não cristãos, eles estão nos assistindo. O mundo está nos vendo. As pessoas estão nos observando. Se ele não nos vê refletindo o amor inabalável, não vão pensar muito na salvação ou no nosso Salvador. Ou eles irão questionar com razão a nossa fé. E este é um grande desafio para todos nós hoje. Deus está nos chamando para um estilo de vida radical. Deus está nos chamando hoje para um estilo de vida radical, fazer a diferença, viver como peregrinos e estrangeiros, mas sendo luz em meio às trevas.
A vida do profeta Daniel é um belo exemplo de alguém que caminhou com Deus e ele jamais negociou a sua fé. E como resultado, o capítulo 6 do livro de Daniel termina dizendo que Daniel, por não negociar sua fé na Babilônia, Daniel prosperou no reino de Dario. Daniel, ele viu a Babilônia cair, mas permaneceu firme e foi promovido no reino. Deus honra aqueles que o honram. Deus quer que você honre, que você o honre. Deus quer que eu o honre. Deus é quem exalta, mas é também quem humilha. E por que Deus permitiu histórias como essas na sua palavra? Por quê? Para nos encorajar, para encorajar o seu povo em sua luta contra o mundo, contra a carne e contra o pecado. Podemos então servi-lo sem medo das consequências. Quer enfrentemos a fornalha de fogo ou o leão que ruge, estamos sob os cuidados de Deus, e Ele cumprirá os seus propósitos divinos para a sua glória. Agora você precisa entender isso. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Na caminhada com Jesus nós erramos. Mas o fato é que nós precisamos ter um coração arrependido. E talvez Deus está te chamando hoje a pedir perdão para Deus em primeiro lugar. A pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe. E você confessar sim que você erra, mas confessar também que você se arrepende, que você volta atrás, que você tem um coração arrependido diante de Deus. E isso, entenda isso. E isso, essa sua conduta de você pedir perdão, de você voltar atrás, de confessar, se arrepender, isso vai influenciar, isso vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Eu quero encerrar essa reflexão fazendo você entender o seguinte: você não é daqui, mas você tem uma missão a cumprir. Nós não pertencemos a esse mundo, a esse lugar, mas nós temos uma missão aqui a cumprir. E qual é essa missão, Alex? É levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Deus te chamou para você cumprir essa missão. Você não pertence a esse mundo, mas você tem uma missão. Deus te deu uma missão de você levar pessoas, para que essas pessoas tenham um relacionamento crescente com Jesus. E por onde Jesus mandar você tem essa responsabilidade. Não só o privilégio de ser salvo por Deus, de ser abençoado por Deus, de Deus ouvir as suas orações, mas nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de sermos um bom exemplo, de proclamar as boas novas do Evangelho, de falar de Jesus para todas as pessoas e mostrar, não apenas com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Para você pensar e para você praticar. Seus pensamentos estão focados neste mundo ou no céu? Ou na eternidade? O que você tem pensado ultimamente? Onde os seus pensamentos têm te levado a refletir sobre o modo que você tem levado a vida? 2. Que tipo de exemplo você é para os não cristãos? Aquela pessoa que não quer saber de Deus. Por onde você anda? Com quem você se relaciona? O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas diriam se você fosse um livro? Ao ler a sua vida, o que as pessoas diriam sobre você? 3, para pensar e refletir. Cumpra a missão que foi dada a você e se prepare para o que está por vir.